Eu sempre me senti atraída e instigada pelos três enigmas existenciais propostos por Rolando Toro Araneda, o criador da biodança. Rolando Toro dizia que existem três perguntas que formam o núcleo emocional da nossa existência. E esse núcleo emocional, ele se conforma, ele se constrói a partir das respostas que nós damos a três grandes enigmas existenciais. São três perguntas que, segundo ele, nós nos deveríamos fazer pelo menos 2 vezes ao ano, para saber qual é o curso que a nossa vida está levando, se nós estamos realmente conduzindo a nossa vida para um espaço de saúde, de prazer, de amor, de felicidade, de abundância. Essas perguntas são: vivo onde quero viver? A segunda pergunta é: vivo com quem eu quero viver? E a terceira pergunta é: faço aquilo que quero fazer? São perguntas que parecem pueris, que parecem simples, mas que têm uma profunda repercussão nas minhas escolhas de vida, na maneira como eu vivo minha vida, como eu decido viver, como eu escolho viver. Eu sei, eu sou consciente de que nem sempre nós podemos fazer a escolha que pulsa forte no nosso coração. Mas se eu tenho claro qual é a minha resposta, se eu tenho clara qual é essa escolha, eu posso seguir um caminho que talvez nesse primeiro momento não me leve à resposta adequada, mas eu sei que é um caminho pelo qual eu preciso passar para chegar àquela resposta que vai me satisfazer. Então, fazendo muitas reflexões a respeito dessas três perguntas existenciais, eu decidi escrever um pequeno livro interativo que nos ajudasse a ter maior consciência sobre essas respostas, em vez de responder de uma maneira frívola. Sim, eu moro onde eu quero, não, esse trabalho eu não gosto, enfim. Então, a minha formação acadêmica é em Belas Artes. Eu sempre soube que eu tenho como missão a colocar a minha arte a serviço da biodança, para que a biodança alcance o maior número de pessoas, como este sistema tão transformador de uma maneira de viver mais feliz, mais saudável, nessa terra que não está passando pelo seu melhor momento. Então, este é o livro que eu escrevi. Chama-se Enigmas. É um livro pequeno, mas é um livro interativo, onde, à medida que o leitor vai passando pelas páginas, ele é convidado a fazer pequenas escolhas. A escolha o vai levar para uma página determinada, onde ele é convidado a fazer novas escolhas, que o vai levar para outra página. E assim, nós vamos passando para frente, para trás, chegando em diferentes lugares, dependendo das nossas escolhas. Ao final, todos vamos chegar a uma solução, a algumas respostas. E o que é mais importante aqui é que essas respostas são resultado das minhas escolhas. E aqui é quando nós chamamos cada um a um processo de autorresponsabilidade. Ou seja, eu sou responsável pela maneira como eu estou vivendo atualmente. Porque é muito fácil eu colocar essa responsabilidade em mãos de outra pessoa, em mãos de um marido desagradável, em mãos de uns pais que não souberam me dar o carinho que eu necessitava, ou em mãos de um governo que não facilita com que eu tenha o trabalho dos meus sonhos. Mas, a parte de tudo isso, que é uma realidade,
existe o meu posicionamento aí, o que que eu escolho. E toda escolha, ela tem um preço, não um preço no sentido de castigo, mas o universo, ele é feito de trocas. Para que eu possa dar algo, eu recebo, ou para que eu possa receber, eu preciso abrir mão de determinadas coisas. Se a minha mão está cheia de algo, não tem espaço para receber mais. Então, eu preciso abrir mão, entregar isso, para que eu esteja disponível a receber algo novo. Então, o convite também é para que nós possamos estar disponíveis à troca. Ou seja, eu abro mão de determinadas coisas a fim de poder receber outras. Nem sempre é fácil esse processo de desapego, mas é um processo que faz parte da vida e é um processo necessário para a nossa evolução, para o nosso caminho. Então, vamos começar falando do primeiro enigma. O primeiro enigma é: onde viver? E Rolando Toro tem uma poesia muito bonita relacionada a isso, que eu vou me permitir ler agora. A poesia de Rolando Toro chama-se Busca o Lugar que Te Ama. Não te acostumes a viver na cidade. Busca o lugar que te ama. Recebe a oferenda de sol e sombra, a pedra secreta que esperou por ti. Busca a árvore que te dá sua presença verde, sua torção e sua força. Neste pequeno espaço sem limites, entrega-te. Retorna ao dourado holograma, fora do tempo. Inventa ali tua liberdade. Rolando Toro. Então, essa é a proposta de onde viver. Precisamos encontrar o lugar que nos chama, o lugar com o qual nós temos profunda ressonância. E todos os lugares estão bem, porque cada pessoa vai se sentir conectado com um tipo de lugar diferente. Então, o livro traz uma primeira opção, que são 3 lugares: a praia, a montanha ou a cidade. Dependendo da escolha que eu faço, vai me mandar para uma página diferente do livro. Então, viver perto do mar está ótimo. O céu, o horizonte sem limites, a possibilidade do ar puro e essa necessidade de um espaço aberto pode que tenha profunda ressonância comigo e seja isso que eu esteja necessitando. Escolher a montanha é ótimo, o ar puro, ver a vida se renovando, as estações que passam, as folhas e as árvores que mudam de cor, o cheiro da terra, também é uma possibilidade. Essa possibilidade é ótima para algumas pessoas, ainda que outras não se sintam conectadas e não se sintam chamadas pela montanha ou pelo bosque de maneira alguma. Ou eu posso escolher morar na cidade. Essa diversidade cultural, esses estímulos que eu tenho de estar com pessoas, de ir a uma peça de teatro, de participar de um evento cultural, de ver essa efervescência de vida, também é excelente. O que eu quero dizer com isso é que não existe um único lugar bom para todas as pessoas. Cada pessoa precisa encontrar aquele lugar de profunda ressonância ecológica, ou seja, onde é que a vida ecoa em mim. E falamos de ecologia nesse sentido, né? Onde é que a vida ecoa em mim? Onde eu sinto que a minha vida pulsa com maior intensidade? Na beira do mar? No bosque? Numa cidade? Então, de acordo com a escolha que eu for fazer, o livro vai me mandar para uma página determinada. Eu vou abrir uma página aqui ao acaso, né? Então, por exemplo, eu escolhi o bosque.
E aqui eu tenho novamente 3 opções. Eu posso escolher ficar deitada na grama, desfrutando das flores e da erva. Eu posso escolher deitar olhando para o céu e vendo a formação das nuvens, cada nuvem com uma forma, com alguma coisa que tem para me dizer, com algum sinal. Ou eu posso escolher tomar um banho de cachoeira, por exemplo. Conforme for a minha escolha, vai me enviar novamente para uma página determinada. E eu vou para essa página. Então, assim, eu vou escolhendo várias situações que, ao final, vão me levar para a segunda pergunta existencial. Vamos agora, então, à segunda pergunta existencial, ao segundo enigma proposto por Rolando Toro. Rolando Toro dizia que o outro traz notícias de mim. Eu me conheço na relação, eu me conheço através do outro. E aqui eu me permito ler um poema de Rolando Toro chamado Manifesto, que está no começo desse capítulo de Com Quem Viver. Manifesto. Somos a memória do mundo. Somente devemos recordar o que está em nossas células. Os frutos do verão, o amor voluptuoso, a capacidade de se colocar no lugar do outro, o contato, a coragem de inovar, o abraço, o adeus e o encontro, o mar em nossa pele, a música da vida. Biodança nos devolve a memória ancestral, a possibilidade absoluta do amor. Rolando Toro. Então, neste segundo enigma, Com Quem Viver, nós temos novamente 3 opções. Vejam bem, as opções podem ser viver com alguém, viver acompanhado, ou a opção pode ser viver em comunidade, ou a opção pode ser viver sozinho. Todas essas opções são válidas. Eu posso escolher viver com uma pessoa e está muito bem, vamos construindo junto. Rolando Toro dizia que o casal ecológico é uma relação onde um reforça as possibilidades do outro. É um reforço recíproco de vida, onde nós nos incentivamos reciprocamente e melhoramos a nossa expressão de ser. Agora, pode ser que eu não tenha vontade de viver com outra pessoa, mas sim gosto de viver em comunidade. A comunidade é a minha família. Então, eu posso criar uma família com a minha comunidade, viver em comunidade ou estar com pessoas que reforçam as minhas potencialidades. Esta é uma outra opção. E uma terceira opção pode ser viver sozinho. Viver sozinho é eu ter o espaço necessário para que eu possa me desenvolver. E de vez em quando eu sentir necessidade, estar com outro. Viver sozinho não quer dizer viver isolado do mundo, nem viver isolado dos outros. Mas é que nesse momento da minha vida eu tenho essa necessidade de estar comigo, em vez de estar com outros. Qualquer opção é uma opção válida e depende do momento existencial de cada um. Então, dependendo da opção que eu faço, vai me levar a uma resposta. Digamos que eu queira viver com outra pessoa. Isso vai me levar à página 46. Na página 46, eu posso optar viver com um homem, viver 2 mulheres juntas, viver 2 homens juntos. Existem muitas possibilidades de estar com outra pessoa. Ou, se eu opto por viver só, o livro vai me sugerir de eu ir à página 50.
Então, vamos ver o que há na página 50. Na página 50, eu tenho novamente 3 possibilidades. A de exercer a minha profissão e seguir uma carreira que eu escolhi. A possibilidade de eu ficar em casa, de eu estar sozinho, de eu me dar pequenos prazeres nesse momento da minha vida. Ou a possibilidade de eu desfrutar de momentos de paz junto à natureza, por exemplo. Segundo a opção que eu fizer, vai me levar a outras páginas novamente, até chegar no terceiro enigma. Bem, o terceiro enigma proposto por Rolando Toro é: o que fazer? E normalmente nós relacionamos este terceiro enigma com a nossa profissão, com aquilo que nós escolhemos para realizar na nossa existência como uma contribuição ao mundo. Porque a profissão que cada um exerce, a profissão que cada um escolhe, é um dom que a pessoa tem. E esse dom, ela coloca à disposição do mundo, ela coloca à disposição dos outros. Então, Rolando Toro, vou me permitir ler a poesia que começa esse capítulo, e o capítulo de O que fazer tem muita relação com essa poesia de Rolando chamada Gênesis. E Deus criou o mundo em 7 dias. No primeiro dia, criou o amor. E docemente tremeu a vida no olho do caos. No segundo dia, criou o vento, e as sementes do amor se espalharam por toda a terra. No terceiro dia, criou o mar, suas algas, seus peixes e a canção das baleias. No quarto dia, criou a música e em toda criatura pôs um canto diferente. No quinto dia, criou o homem e a mulher e lhes deu o conhecimento da orgia e o cuidado dos filhos. No sexto dia, criou os cogumelos mágicos e os colocou na boca dos homens. No sétimo dia, criou a dança, celebrando assim suas obras. Rolando Toro Araneda. Então, o que Rolando nos mostra com esse poema Enigmas é que as possibilidades no mundo são infinitas. A criação do mundo, em cada dia, criou algo grandioso e nós podemos nos vincular com alguma dessas expressões grandiosas da existência, colocando ali o nosso dom, realizando ali, de alguma maneira, aquilo que é a nossa missão nessa existência. E isso estará relacionado à profissão que cada um escolhe. Isso, se a profissão que eu escolho tem eco dentro de mim, tem uma ressonância ecológica, tem esse eco que traz vida à minha vida. Não uma profissão frustrante, algo que não é uma profissão, que é um trabalho, né? Um trabalho frustrante que eu me incomodo de fazer todos os dias, mas a minha profissão, aquilo que eu exerço por opção e com alegria. Então, aqui nós temos 3 possibilidades que nos mostra o livro, 3 profissões. Podemos escolher ser cozinheiro, podemos escolher ser escritores, ou podemos escolher ser músicos. Dentro dessas 3 possibilidades, eu vou escolher uma, e essa uma vai me levar a uma página determinada. Então, eu vou para aquela página, por exemplo, aqui, digamos que tenha me levado a página 76, como uma escolha de ser escritora. E aqui na página 76, eu posso escolher dedicar-me aos textos antigos,
eu posso escolher escrever com um lápis, ou eu posso escolher algo mais tecnológico, como me dedicar a trabalhos no computador. Então, dentro de cada uma dessas escolhas existem novas 3 possibilidades, que vão me levar a outros caminhos. No final, todas as escolhas, todo esse processo que pode nos levar para frente, para trás, para frente, para trás, vai chegar a uma resolução, e essa resolução é o resultado das minhas escolhas. Então, o que acontece? Quando eu chego nesse resultado, eu chego àquilo que eu falei lá no começo, ou seja, eu escolhi, eu assumo ter chegado até aqui, porque isso é o resultado das minhas escolhas, e ninguém é responsável pela minha vida a não ser eu, sempre não negando todo o contexto que eu vivi, o contexto social, o contexto familiar, o contexto político, tudo isso tem influência na minha vida e tem uma certa influência nas minhas escolhas. Agora, se eu faço escolhas ecológicas, escolhas que ecoam dentro de mim, eu sou absolutamente responsável por esse resultado. Então, aqui nós chegamos a essa página que fala que estas são as minhas escolhas. E nestas escolhas, então, sugere que, ou seja, nos mostra que não existe certo e errado, não existe bom ou mal. O que sim existe são experiências na vida, experiências com as quais eu vou aprendendo e experiências que vão me trazendo elementos para que eu possa fazer novas escolhas. Então, depois disto, o leitor é convidado a voltar àquela primeira página lá no começo e talvez fazer novas escolhas, porque nós sempre podemos nos reinventar, nós sempre podemos fazer novas escolhas, sabendo que as novas escolhas vão nos levar a resultados diferentes. Talvez essa seja o grande segredo e a grande beleza da vida. Chegamos agora ao último capítulo do livro. E o último capítulo do livro está dedicado a decifrar os enigmas. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós oferecemos uma sugestão de como trabalhar com essas questões existenciais em grupos de biodança. E o capítulo começa com a seguinte frase: os 3 grandes enigmas propostos por Rolando Toro se relacionam ao estilo de vida, se relacionam a reconhecer o que há de mais verdadeiro em cada indivíduo e ter a coragem de construir o seu projeto existencial em ressonância coerente. Então, nós propomos aqui alguns exercícios que são apenas sugestões, mas são sugestões que nós, pela experiência, vimos que tem uma ressonância bastante efetiva com os participantes dos grupos de biodança. E é uma maneira de eles poderem se aproximar a essas questões existenciais de uma maneira vivencial, porque quando nós nos perguntamos e respondemos intelectualmente, infelizmente, nós muitas vezes não somos sinceros conosco. Então, nós também sabemos, nós que fazemos biodança, que a vivência não mente. E que no instante que eu estou dançando, que eu estou em vivência, que eu estou profundamente no aqui e agora, me movimentando de acordo com a minha verdade interna, isso aí é verdadeiro. Aqui não existe mentira. Então, eu posso me aproximar de uma maneira muito mais real à resposta
que eu posso dar a esses enigmas. Nós sabemos também que dentro do contexto de biodança, nós trabalhamos com o princípio biocêntrico, e Rolando Toro fala que o princípio biocêntrico guia todas as respostas. O princípio biocêntrico é a chave para decifrar os enigmas. Então, o que é o princípio biocêntrico? É a nossa profunda conexão com a vida, essa vontade de viver, é saber que a vida tem uma sabedoria intrínseca que vai muito além do meu intelecto, que são as minhas células que anseiam por essa conexão com a vida, por me manter viva, e me manter viva de uma maneira saudável, abundante, amorosa, feliz. Então, nós entendemos também que antes de começar a trabalhar diretamente com esses 3 enigmas em vivências de biodança, é importante fazer uma preparação do grupo. E essa preparação vai nos dispor a receber essas respostas de uma maneira instintiva, de uma maneira intuitiva. Mas eu preciso estar preparada para isso. Eu preciso me abrir a essa possibilidade. Então, eu vou mostrar a vocês aqui como nós elaboramos este passo a passo, digamos, de trabalhar esta possibilidade em grupos de biodança. Então, nós temos assim, o nome do exercício, a descrição do exercício, ou seja, como ele é realizado, a justificativa, ou seja, por que fazer esse exercício, e logo a música que nós sugerimos para cada um desses exercícios. Com essas questões, nós abrangemos o campo biosemântico que nós trabalhamos em biodança. O campo biosemântico está composto por 3 campos. O campo semântico, que são as palavras geradoras, ou seja, o convite que o facilitador vai fazer para que os participantes do grupo se sintam motivados a realizar aquele movimento. Este é o campo biosemântico. Depois nós temos o campo cinético, ou seja, o campo do movimento, que é a dança, que é um movimento que os participantes vão fazer, dançando e se expressando livremente pelo espaço. E o terceiro campo que compõe este campo biosemântico que nós trabalhamos em biodança é o campo musical. Então, a música como a grande indutora dessa vivência que pode ser gerada. Então, por exemplo, nós começamos, a proposta começa nesta grande preparação com um caminhar com motivação afetiva. Por quê? Qual é a justificativa disso? A justificativa de caminhar com motivação afetiva é superar a apatia, superar esse marasmo no qual nós nos encontramos. Bom, se é assim, então eu fico assim. Não, superar essa apatia e encontrar uma motivação para tomar o meu destino nas minhas mãos e não entregar o meu destino na mão de outro. Então, por isso, nós sugerimos caminhar com motivação afetiva. É esse primeiro passo para eu assumir a responsabilidade de tomar o meu destino nas minhas mãos e ousar encontrar algo novo e algo diferente, o que me permite sair do marasmo. E aí nós temos uma música relacionada que vai nos convidar a caminhar. Este é o primeiro exercício da preparação do grupo. Então, como um exemplo, depois vem variações rítmicas, depois uma dança de energia vital. Então, a dança de energia vital, qual é a justificativa para fazer esse exercício aqui? Começamos falando que a fadiga é o mal deste século, e Rolando Toro já dizia isso. Somos uma sociedade cansada. Então, a fadiga é o mal deste século. A energia cósmica está presente e é preciso fazê-la circular.
A dança de energia vital desenvolve a coragem para realizar os seus objetivos. E aí temos uma música relacionada. E assim, nós temos nesta preparação a sugestão de 8 exercícios com a sua respectiva descrição, a justificativa e a música. Então, uma vez feita esta preparação, começa a vivência, ou começa a proposta de dançar os 3 enigmas existenciais. Sugerimos começar dançando Onde Viver, porque onde viver é o lugar onde eu estou, é o meu espaço, é onde eu me aproprio do meu lugar no mundo. É fundamental isso. Me apropriar do meu lugar no mundo me dá essa consistência de ter os pés no chão para que eu possa avançar. Então, para começar dançando Onde Viver, também temos algumas propostas aqui. São poucas propostas. E cada facilitador é convidado a ficar absolutamente à vontade para acrescentar exercícios ou tirar alguns exercícios. Volto a dizer, isso é apenas uma sugestão. É uma sugestão baseada na experiência de muitos anos que nós temos, trabalhando esses enigmas existenciais em grupos de biodança. Então, por exemplo, o primeiro exercício que nós sugerimos para este primeiro enigma, que é um enigma de onde viver, é o exercício de caminhar com majestade. E qual é a justificativa para isso? Manifestar-se com naturalidade, altivez e segurança, sem se importar com o julgamento alheio, porque eu sou quem eu sou. Exaltar a própria presença e, desta maneira, restaurar a autoestima. Então, esta é a primeira proposta para começar dançando Onde Viver. A pergunta de vivo onde eu quero? Será que é aqui mesmo que eu quero estar vivendo? Bem, pode ser que a circunstância existencial me leve a estar vivendo neste lugar que eu não gosto realmente. Mas eu sei que isso é transitório. E não importa se nesse momento eu estou morando num lugar que não é o meu lugar ecológico, não é o lugar que ecoa em mim. Mas eu sou consciente de que isso é uma transição. E que eu posso fazer uma escolha de viver num lugar que estimule todos os meus potenciais. Então, a primeira proposta é esse caminhar com majestade. E, assim, seguimos com outros exercícios, até chegar na segunda proposta, que é com quem viver. E voltamos a dizer aqui que esse com quem viver não quer dizer necessariamente que eu tenha que me casar, que eu tenha que encontrar um companheiro ou uma companheira e ficar vivendo com essa pessoa o resto da vida. Eu posso optar por morar sozinho. E o com quem viver é eu escolher a minha comunidade, essa comunidade que me nutre, que me estimula, que favorece a minha vida. Então, por exemplo, aqui nós temos uma dança, uma das danças sugeridas em Com Quem Viver, é uma dança de extensão harmônica em pares, onde eu vou fazer um movimento de expandir o meu espaço acompanhado de outra pessoa. Não estarei sozinha. Quase todas as danças propostas aqui neste enigma de Com Quem Viver são danças feitas com outro ou com outros, para que eu possa experimentar a qualidade de estar acompanhada. Então, extensão harmônica em pares, eu vou expandir o meu espaço vital acompanhada de outra pessoa. E qual é a justificativa aqui? A justificativa é confiar em que o outro é capaz de me sustentar. E confiar em que o outro é capaz de conviver
de uma maneira criativa comigo, assim como eu sou capaz de conviver de uma maneira harmônica com o outro. Essa extensão harmônica em pares também nos possibilita saber que nós podemos contar com o outro, contar com a presença e contar com o apoio do outro em momentos de fragilidade. Então, é uma dança muito bonita que tem uma repercussão existencial profunda na nossa vida. E aí temos uma música sugerida para fazer esse movimento. E por último, então, nós temos o enigma do que fazer. Qual a minha profissão? A que coisa que eu vou me dedicar todos os dias? Eu levanto de manhã e a que me vou dedicar? Vou me dedicar a ser jardineira, vou me dedicar a ser escritora, vou me dedicar a ser professora de biodança. Então, um dos exercícios propostos aqui é uma dança expressiva, onde eu vou, através do meu movimento, através da minha gestualidade, expressar aquilo que nasce de dentro de mim de uma maneira espontânea, de uma maneira absolutamente natural, de uma maneira ecológica, porque faz eco dentro de mim essa expressão que eu estou trazendo aqui. Então, a justificativa dessa dança expressiva é para que a pessoa possa se expressar com transparência, para que ela possa se expressar com absoluta naturalidade, vivendo a sua verdade, vivendo a sua singularidade e fazendo exatamente aquilo que ela tem vontade de fazer naquele momento, com o seu corpo, com os seus gestos, com a sua expressão. Encontrar a sua expressão autêntica. Esta é uma das sugestões de dança para o enigma do que fazer. Então, aqui vocês têm quase um manual prático de como vivenciar os 3 enigmas existenciais, esses enigmas que formam o núcleo emocional da nossa existência, proposto por Rolando Toro Araneda. O livro dos enigmas está disponível em português e em espanhol. E para adquiri-lo, entrem em contato com a Solar Biodança. Os detalhes estão escritos aqui nos comentários. E nós informamos também que haverá outros seminários disponíveis aqui no YouTube, apenas para inscritos no canal.